Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, nós liberamos uma palavra sobre todas as portas da nossa vida. E a palavra, Senhor, é uma só: justiça. Te pedimos justiça nas nossas portas. Que toda injustiça, que toda maldade contra nós, contra a nossa família, nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste e seja liberada. O que é nosso, que venha para nossas mãos. E aquilo, Senhor, que foi de alguma maneira desviado de nós, foi roubado, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo usou para de alguma maneira, Senhor, nos injustiçar, nós oramos agora pela justiça divina e oramos para que o Senhor opere milagres na nossa vida. Senhor, apresentamos a Ti todos da nossa casa nessa oração. Apresentamos a nossa família. Apresentamos, ó Deus, nossos projetos e sonhos. E oramos para que o Senhor traga restituição, restauração e bênçãos. Oramos também, Senhor, para que o Senhor nos dê livramento agora. Livramento do laço. Livramento, Senhor, da obra do inimigo e daquilo que nós não vemos, da inveja, Pai. Daquilo que muitas vezes está disfarçado de bem, está disfarçado de luz, mas é trevas. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e que o Senhor conduza a nossa vida. Senhor, eu oro também por pessoas que têm tido, Senhor, prejuízos financeiros, que tiveram perdas, que foram roubadas nas finanças, nos negócios, que foram roubadas, Senhor, por outros. Nós oramos para que haja a justiça do Senhor, trazendo a restauração e tudo aquilo que foi roubado, que volte multiplicado para a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Está liberada a palavra no nome de Jesus Cristo. Graças te dou, Espírito Santo. Graças te dou, meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Entramos nesse propósito forte. Serão 14 dias, 7 mais 7. Nesses 14 dias, eu estarei em jejum. O jejum e a oração são chaves mestras para o impossível. E talvez haja pessoas que estão entrando aqui nessa oração que até hoje oram sozinha. Você pode orar sozinho, deve, na verdade, orar sozinho. Mas você também precisa de um grupo de oração. Você precisa de intercessores com você. Existe poder na concordância. Existe poder quando estamos clamando num propósito. É por isso que eu quero lhe convidar. Esse propósito está iniciando hoje. E mesmo que você não consiga orar nos horários que eu entro ao vivo aqui às 6 da manhã, às 18 horas, ore depois, mas entre. E mais uma coisa que você como família pode fazer. Eu sei que tem famílias que estão me escutando. Você pode compartilhar essa oração com todos da tua família para eles entrarem no mesmo horário. Vocês podem se combinar em oração. Como família, às vezes tem uma injustiça que foi feita contra a família. Às vezes, um pai que tem vários filhos e que perdeu algo e que está tentando reaver isso. Independente do que você perdeu, injustiça, maldade, porque a maldade existe. Sabe, eu, anos ajudando pessoas, anos auxiliando pessoas, eu já vi cada coisa. Eu já vi a maldade das pessoas e a capacidade das pessoas de fazerem aliança com as trevas para poderem operar na esfera do mal. É por isso que eu lhe convido a entrar nesse propósito com fé, com fidelidade, com entrega, porque teremos resposta. E se você ainda não está participando, entrou aqui pela primeira vez ou entrou agora na oração da noite, não pôde entrar na oração da manhã, faça uma coisa, faça um ato de fé, onde a responsabilidade vai ser sua, não vai ser minha.
e você também não está fazendo esse acordo comigo, você está fazendo com Deus, escreve aqui nos comentários: estou dentro. Estou dentro. Se Deus está falando ao teu coração de entrar nesse propósito com fé, escreve aqui nos comentários: estou dentro. Vão ser 14 dias, 7 mais 7, aonde nós vamos clamar ao Senhor e vamos ter vitória em nome de Jesus. Amém? Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração também, já deixa a tua curtida aí, por gentileza. E se você não é inscrito no canal, te inscreve agora e vamos andar juntos, porque certamente Deus te visitará. Deus visitará a tua causa e você dará testemunhos. Você não tem ideia dos testemunhos que eu recebo, do que Deus tem feito na vida das pessoas através das orações. Por isso, eu não estou pedindo para você confiar em mim, eu sou homem, eu sou fraco, eu sou limitado. Mas existe um Deus que é poderoso, existe um Deus que é ilimitado e Ele pode agir na tua vida. Amém? Deus me deu uma palavra em Josué capítulo 9, no verso 14 em diante. Eu quero compartilhar essa palavra com você, Josué capítulo 9, do 14 em diante. E essa palavra, ela é um alerta para nós. Essa palavra aqui é um alerta, porque a gente faz muita coisa sem consultar a Deus. Eu tenho outra pergunta para você. Você tem feito coisas sem consultar a Deus? Você sabe qual que é o problema da gente não consultar a Deus? É que a gente perde tempo, perde energia, perde saúde, perde, às vezes, até amigo, porque faz uma coisa sem consultar a Deus. Eu tenho orado a Deus, eu tenho dito: Senhor, eu não posso errar mais. Eu não posso errar mais, porque eu já sou um pouco mais maduro agora na vida e não posso errar. E tem muita coisa que está nos meus ombros. É minha família, em primeiro lugar, é meu ministério, são os programas de televisão, que é uma responsabilidade, assim, alta que Deus me deu. E também pessoas que a gente serve, pessoas que tem a gente, né, como amigo, que tem a gente como conselheiro. Então, eu tenho dito a Deus isso. Eu tenho dito: Senhor, me ajuda a não errar. Eu quero acertar, eu quero poder construir algo, eu quero poder deixar algo realmente estabelecido quando o Senhor me chamar para a glória. Então, se você não consulta a Deus, é como se você voltasse lá atrás sempre. Sabe, da seguinte maneira: você tem uma oportunidade, daí foi lhe dado o acesso, e daí você não aproveita aquela oportunidade. Para onde que você volta? Lá para o fim da fila. Você sai da frente ali e vai lá para o fim da fila. É por isso que consultar a Deus vai evitar perder tempo, vai evitar a perda de tudo. Amém? Por isso, precisamos consultar a Deus. Escreve isso aqui nos comentários: preciso aprender a consultar a Deus. Você precisa, tudo que você vai começar, consulte a Deus. Toda mudança na tua vida, consulte a Deus, tudo. Mas deixa eu ler aqui para você. Josué 9,14 diz assim: os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem aliança com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Fizeram aliança com o inimigo. O povo de Israel, quando estava na terra prometida, Josué era o general, era o líder deles. Não consultaram. E sabe por que eles não consultaram? Em primeiro lugar, porque os gibeonitas os enganaram. Esses eram um povo forte. Eles eram adversários. Mas o que eles fizeram? Olha a sagacidade desse povo. Eles colocaram roupas velhas, rasgadas, pegaram seus odres e envelheceram seus odres de vinho, pegaram um pão bolorento, pegaram um pão que já estava verde e inventaram uma história. Para Josué e para os príncipes de Israel.
E Josué e os príncipes caíram na história deles, porque eles disseram que temiam a Deus. Na verdade, não temiam a Deus. Foi tudo mentira, foi tudo engano, foi tudo um discurso preparado. E 3 dias depois, a verdade vem à tona, porque a verdade sempre vem à tona. Tem nada que façam nas trevas que vai ficar oculto, que vai ficar embaixo do tapete. Deus traz a luz, amém? E a minha oração é que Deus não deixe nada encoberto para você, mas que tudo que estiver no oculto, tudo que estiver sendo de alguma maneira nas trevas operado, que o Senhor revele na luz. Você está andando na luz. Amém? Nós estamos andando na luz. Jesus Cristo é a luz da nossa vida. Então, a mentira não vai prevalecer, a injustiça não vai prevalecer, a maldade não vai prevalecer, que estamos na luz. Estamos em Jesus. Você crê nisso? Então declare: eu estou na luz. Amém? Eu estou na luz. Jesus é a minha luz. Eles tiveram problemas com o povo e com a terra. A terra que eles poderiam ter assumido, poderiam ter conquistado, deixaram de conquistar, porque não consultaram a Deus e tiveram que fazer aliança com os donos daquela terra. Então eles não puderam destruir aquela terra, eles não puderam tomar posse daquela terra, tudo porque não consultaram a Deus e fizeram aliança com quem não deveria. Tem coisas que a gente tem que aprender, ainda mais quando a gente vai ficando um pouco mais velho. Aprender a não errar de novo. Você sabe que com a capacidade que Deus nos dá, com os talentos que Deus nos dá, a gente tem que aprender a acreditar mais naquilo que Deus nos deu e tirar um pouco a nossa dependência que temos dos homens. Eu conheço um monte de gente que não consegue começar um negócio do zero. Está sempre precisando de um sócio, de um investidor, está sempre precisando de alguém para começar. Está sempre dependendo dos outros. Você vai ter que aprender a depender de Deus. É que nem tem muita mulher que depende do marido. Eu acredito que marido e mulher têm que se dar bem, têm que serem sócios, têm que serem companheiros, mas eu não posso colocar minha dependência no meu cônjuge. E o meu cônjuge não pode colocar a dependência em mim. Por quê? Porque a nossa dependência, em primeiro lugar, tem que ser em Deus. Tem muita coisa que não dá certo na nossa vida porque estamos colocando a nossa dependência nos homens. É por isso que eu sempre digo, tudo que você for começar por uma palavra de Deus dá certo. Agora, se você acreditar na promessa dos homens, alguém que diz assim para você: não, vem cá que eu te ajudo, vem cá que eu te sustento, vem cá que eu vou cuidar de tudo, você está numa roubada. Teve uma mulher que entrou em contato conosco e ela foi embora para os Estados Unidos. Aí chegando lá nos Estados Unidos, a tia dela estava sempre convidando ela: vem cá morar comigo, né? Aqui é a terra de oportunidade, e eu vou te ajudar, e vem para minha casa, e não sei o que, não sei o que. Eu sei que deu um mês, e a tia dela disse assim para ela: agora você procura um lugar para você, e você constrói a sua vida, porque a ajuda que eu tinha que te dar, eu já te dei. Ela já estava trabalhando, só que assim, não tinha ainda os recursos para, bancar um aluguel e começar uma vida. Ela foi com a coragem, podemos dizer assim, ela foi com a coragem só. E se viu totalmente desamparada. E então ela pediu ajuda, pediu oração. O que ela iria fazer? Bem, isso sempre acontece quando nós confiamos na palavra do homem. Nós temos que confiar na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Então, esses homens aqui enganaram Josué, enganaram os príncipes de Israel. Por quê? Porque eles não oraram a Deus. Tudo que você for fazer na vida, você tem que orar a Deus. Certo? Independente de dizerem para você, de pintarem a cidade de ouro. Alguém dizer para você: olha, tem uma cidade de ouro lá. Vai lá.
Vai lá, que lá está todas as oportunidades, lá está teu propósito. Ei, tudo que você for fazer, se mova por Deus, que daí Ele te sustenta. Se mova por Deus, porque eles deveriam ter consultado. Senhor, eu devo fazer aliança? Senhor, eu devo fazer sociedade? Sabe por que algumas coisas não dão certo? Porque você fez sociedade. Algumas coisas não deram certo porque você se aliançou com pessoas erradas. Você não confiou que Deus ia te sustentar. Você não confiou que Deus ia te abençoar. Queridos, uma coisa que eu tenho dito e não é de hoje, Deus é suficiente na nossa vida. Deus é suficiente na nossa vida. Deus é suficiente. Ele é tudo o que eu preciso. Os homens já me enganaram, já me mentiram, já me roubaram, já me tiraram. É por isso que hoje eu consulto Deus para tudo. Eu consulto Deus para tudo. Você sabe, tem várias empresas que elas pagam para anunciar com a gente. Elas pagam para anunciar. E, sabe, certa feita me ofereceram quase que um cheque em branco, porque era um valor assim estratosférico. Eu nunca tinha visto aquele dinheiro na mesa, posso dizer, nunca vi aquele dinheiro na mesa. E o acordo era eu deixar eles coordenarem certas coisas da minha vida. E eu fiquei faceiro com aquele acordo, né? Na verdade não foi um acordo, né? Com aquela proposta, fiquei faceiro. E quando eu estava indo para casa, o Espírito Santo disse assim para mim: eu vim até aqui com você, e agora você quer me largar? E daí eu disse: jamais, Senhor. E o Senhor então me disse: então não faça acordo com ninguém. Você sabe que até hoje me dói eu ter simplesmente pensado em fazer aquele acordo. Me dói, mesmo que eu não tenha feito, mas só me dói de ter pensado em fazer aquele acordo. Porque tem coisas que às vezes a gente pensa que é bênção na nossa vida, e gente, não é bênção. Às vezes é um atrapalho. Às vezes é uma cilada. É uma cilada para tirar a tua dependência de Deus. Deus quer que você seja dependente dEle. Por que nós oramos? Para colocar nossa vida na dependência de Deus. Quem não ora não está colocando a sua vida na dependência de Deus. Ah, mas eu tenho fé. Então me mostra pela tua obra, orando. É o que a Bíblia diz. Não basta só ter fé. Tem que ter obra. E a obra se mostra orando, se colocando nas mãos do Senhor. Eu deixo essa palavra no teu coração. Espero que essa palavra tenha falado contigo. Amém? Essa palavra tenha falado. E que a partir de hoje, você venha confiar no Senhor e na força do seu poder. Amém, querido? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que está aí, que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração. Compartilhe essa oração. Mande essa oração para o máximo de pessoas que você puder. O Salmos 91 nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome.
Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai colocar aqui nos comentários toda a injustiça que você considera que houve uma injustiça na sua vida. Amém? Seja no seu trabalho, seja um bem que você comprou de alguém e essa pessoa depois não quis passar para você documento, seja o que for. Você vai colocar aqui nos comentários, certo? Você vai colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. E todo dia você vai colocar, certo? O seu pedido de oração, a injustiça, o que você precisa reaver na sua vida. Certo? De repente, alguém tirou até o seu casamento. Bem, você vai colocar aqui diante de Deus para reaver tudo aquilo que foi perdido. Tudo que foi perdido você vai reaver na autoridade do poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos crer? E você que entrou aí no meio da oração, nem sabe aonde está, ei, seja bem-vindo. Nós começamos um propósito hoje. Se você quiser participar, é só você escrever aqui nos comentários, estou dentro, espiritualmente falando. Você vai estar entrando nesse propósito. Nós estamos em jejum, começamos hoje esse jejum, mas se você está escutando agora, você pode começar agora esse jejum. Por 14 dias eu tirei pão. 14 dias eu tirei o pão. Até o pão de queijo, que eu gosto muito também. Chego no escritório, cafezinho, pão de queijo, mas deixei. 14 dias aí sem pão, tá? Mas isso é eu. Se você quiser participar e tem condições de saúde de participar, entra comigo. Porque tem uma coisa, gente. A oração tem muito poder. Só que o jejum amplifica o poder da oração. Por isso que eu estou aqui, em oração e jejum. Ok? Muito bem? Vamos orar então? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Eu apresento em nome de Jesus toda injustiça, tudo aquilo, Senhor, que aconteceu na vida dessa pessoa, na sua família, tudo aquilo que aconteceu no passado, pessoas que foram injustiçadas pela família, pessoas que foram injustiçadas por amigos, pessoas que foram enganadas.
que não consultaram a Deus antes de tomarem uma decisão, antes de fazer uma sociedade. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que a partir de hoje essa pessoa, ela assuma um compromisso, não comigo, mas contigo, de consultar a Deus para tudo, de consultar, de não tirar conclusões por aquilo que está vendo, mas que tudo venha a orar, em tudo venha buscar a presença do Senhor. Eu oro em nome de Jesus agora, para que tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra a vida dessa pessoa, caia por terra agora e não prevaleça, não prospere, não vá adiante. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre ti. A mão do Senhor está na tua casa, a mão do Senhor está nos teus negócios, e toda injustiça está sendo visitada pela justiça de Deus. Senhor, a tua palavra diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te cercarão todos os dias da tua vida, e habitarás na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, tu és Deus e justiça. Senhor, tu és Deus e justiça. A bondade do Senhor e a justiça do Senhor estão agora na nossa vida operando. Por isso, Pai, que a justiça do Senhor julga a minha causa, Pai. Julga a nossa causa. Julga a nossa situação. Toda mentira, toda inveja, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado. Nós oramos para que a justiça de Deus se manifeste e que haja restituição, inclusive de valores. Haja restituição de negócio, restituição de oportunidades, até aquele que se meteu, Pai, aquele que se meteu na nossa oportunidade, aquele que tem tocado no que é nosso. Nós colocamos diante de Ti essa pessoa e pedimos Teu favor, pedimos Tua graça, que a mão do Senhor seja sobre essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. E eu oro também, Senhor, para que toda obra de maldade que tocou na saúde dessa pessoa, da obra de maldade que tocou nos seus negócios, seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda obra das trevas, a toda obra chamada maldade, seja quebrada agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto, que a paz de Deus enche a tua vida, a saúde, a restituição, a restauração do poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus te abençoe e que o Senhor te proteja. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.